A aula de hoje vai ser um estojinho desse bem pequenininho. Ele é bem fácil de fazer, é um estojinho para iniciantes, tá? Tem o zíper e tem o acabamento interno com viés. Cabe, olha, uma caneta tranquilo, cabe bastante coisa. Apesar dele aparentar ser pequeno, ele é bem espaçoso aqui por dentro. E o acabamento a gente vai fazer com esse viésinho do próprio tecido, tá bom? Mas é bem fácil, é bem para iniciante mesmo, tá? O que nós vamos precisar? Um pedaço de 20 por 25 do tecido principal. Eu já coloquei na manta R1, porque eu prefiro a manta mais fininha porque ele é pequeno. E aqui eu passei uma costurinha de segurança só para o tecido não ficar saindo do lugar, tá? Então, 20 por 25, tecido principal, manta, o tecidinho que você vai usar de forro, um zíper de mais ou menos 28, 29 centímetros, o cursor dele e umas faixinhas de 4 centímetros pra gente fazer o acabamento interno, tá bom? Só isso que nós vamos usar. É super simples, é bem para iniciante mesmo. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o zíper no estojinho, né? Porque já tá com a manta o tecido principal. Então, nós vamos colocar o direito do zíper, que é esse que tem a cremalheira, no direito do tecido. Nós vamos colocar aqui nessa parte maior de 25 centímetros, tá bom? Então, nós vamos ter que alinhar direitinho aqui o zíper no tecido. Alinha direitinho e vai prendendo com o clips. Você vai colocar o zíper na parte que mede 25 centímetros. Então, ele vai ficar assim, ó. Bem alinhado aqui na bordinha, ó, o zíper. Se você já quiser, e aqui vai ter a sobrinha, ó. Vai ficar um pouquinho a mais de cada lado pra gente poder colocar o cursor, né? Se você quiser, você já pode colocar o forro por cima. O meu forro não tem direito, não tem avesso, mas seria o direito do forro olhando para o direito do tecido principal, tá? Então, é direito com direito. Aí, você abaixa e alinha aqui todo mundo. Como já tá esse clips aqui, a gente já aproveita e usa ele mesmo, ó. Você tira, vai segurando bem devagarzinho, ó. Deixa todo mundo bem alinhadinho. Aí, ó. Tá vendo como já tava o clips, eu já aproveitei e coloquei ele mesmo. Então, ficou vamos colocar aqui, ó. Tecido principal, o direito do zíper olhando pro direito do tecido principal, o direito do forro olhando pro direito do tecido principal. Agora, nós vamos passar uma costurinha bem aqui na bordinha para poder fixar todo mundo. Com um pé de máquina mesmo, aí você vê a distância que você acha melhor para na sua máquina. Mas eu acho melhor mais próximo ao zíper, tá? Eu tô usando o zíper número 3, mas você pode colocar o zíper que você quiser, o outro também fica bom. Vai devagarzinho para não desalinhar. Dá um retrocesso tanto no início como no final. Tira, corta os excessos de linha. Ó, já passamos a costurinha. Agora, você vira o avesso para trás. E aqui, você acerta todo mundo, vinca com a unha. Essa dobrinha que ficou do tecido com a manta. Dobra assim, ó, para ficar bem certinho. A frente também bem certinha. E agora a gente vai passar um pesponto aqui, ó, para que o forro não suba na hora de abrir e fechar o zíper e enrosque aqui no zíper, né? Então, você puxa bem para baixo esse forro para ele não embolar ali. Se você quiser colocar um clipezinho aqui só para ele não correr o risco de subir, pode pôr. E passa o pesponto aqui no direito, tá? O pesponto nós vamos colocar aqui o pezinho da máquina bem rente aqui, ó, ao tecido principal e passar esse pesponto. Não precisa ter pressa, dá um retrocesso no início e no final. Sempre, sempre, sempre tem que ter o retrocesso. Vai ajeitando o forro aqui por baixo.
vai até o final. Retrocesso. Pronto. Corta excesso de linha. Corta excesso de linha. Ó, o pesponto ficou assim. Tá vendo? Com um pezinho de máquina. Agora, o que nós vamos fazer? A gente destaca o zíper. E vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Nós vamos colocar o direito do zíper olhando pro tecido principal. Então, como aqui vai ficar só a metadinha, é assim, ó. O direito do zíper tá olhando pro direito do tecido principal, ó. Vamos pôr o clips e depois a gente já puxa o forro também. Bem alinhado pra dar certo e ficar bem bonitinho. Aí, ó, prendi com clips. Se você quiser, já pode passar uma costurinha. Ou você pega esse forro, sobe ele e encontra ali. Sempre com o direito do forro, olhando para o direito do tecido principal. Como já tem o clips, eu já vou aproveitar e já vou usar eles mesmo. Não esquecendo que esse zíper nós colocamos no comprimento do 25 centímetros, tá? Ó, vai formar essa barriguinha, parece que vai dar errado, mas não dá não, porque na hora que a gente desvirar, ele vai alinhar, ó, porque tá levantado, tá bom? Então, vamos passar outra costurinha aqui com pé de máquina, retrocesso sempre no início e no final. Passamos a costurinha. Agora, a gente vai desvirar. Deixa eu tirar essa linha aqui. Desvira. Nós rebatemos a costura desse lado. Agora, nós vamos rebater a costura desse outro lado também. Então, você acerta o tecido, vinca com a unha, só pra ele não correr. Deixa todo mundo bem esticadinho. E passa a costurinha. Igualzinho do outro lado, com um pezinho de máquina. Um pouquinho de um retrocesso no início. Vai sempre rente ali ao tecido principal. E o retrocesso no final. Corta a linha, corta a linha. Olha, ó, ficou assim, o rebatido. Os dois lados estão com o rebatido igual, tá bom? E o avesso ficou desse jeito. Agora, se você quiser passar uma costurinha de segurança aqui, para esse negócio aqui não ficar aberto, é bom. Eu gosto de passar, porque depois facilita pra gente. Então, é uma costurinha reta, rapidinho, só para ele não ficar andando. Passa de um lado e passa do outro. Estica o tecidinho. Pronto, aí, ó. Só pra gente ter essa segurança que ele não vai ficar abrindo depois pra não te dar trabalho. Agora, você vai colocar o cursor. O cursor, você pode colocar assim, né, que seria o jeito certo, ou eu prefiro já colocar com ele no avesso, porque aí eu não corro risco na hora de desvirar desse zíper abrir. Só que ele é bem pequenininho, então o que a gente faz? Você estica direitinho, mesmo a linha aqui, ó, isso daqui pra ficar bem certinho, só de um lado, pra gente poder colocar o zíper. A linha do outro lado também. Mesmo que ele não esteja centralizado ainda, não tem problema, ó. Não tá centralizado, tá vendo? Só tô alinhando aqui pra poder colocar o cursor e ele ficar retinho.
Se o seu... Deixa eu pôr mais pra cá um pouquinho. Se o zíper tiver uma ponta maior que a outra, aqui como já tá tudo arrumadinho, tudo alinhadinho, você pode cortar o zíper e deixar as duas pontas do mesmo tamanho, tá bom? Aí coloca o cursor. Então, eu tô no avesso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor também de ponta cabeça, né? Assim, no avesso, como se ele estivesse na parte do avesso. Só que o esquema é o mesmo. Essa parte que tem o biquinho, aqui, ó. Ah, ele é muito pequeno. Essa parte que tem o biquinho vai ficar olhando pra você. Só que ele vai estar com essa... Como o meu tá no avesso, essa parte lisa vai ficar pra cima. Então, você coloca uma pontinha, coloca a outra pontinha do zíper, vai ajeitando bem devagarzinho, porque ele é muito mole, esse zíper aqui, ele é molinho. Empurra. E aí, por baixo, você puxa. Ó, passou. Passou ele inteirinho, tira o cursor de novo pra ficar fechadinho dos dois lados. E abre uma pontinha e faz ao mesmo jeito. Ele vai ficar nessa posição, ó. Que eu vou colocar. Esse biquinho olhando pra mim e essa parte lisa pra cima. Por quê? Porque eu tô colocando ele já no avesso, tá bom? Então, coloca meio enviesadinho, deitadinho. Vai ajeitando com o dedo bem devagar, porque esse zíper é bem fininho, ele é muito mole. Ele desfia, então se você precisar, você corta mais um espacinho. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu vou cortar porque já deu uma desfiada. Você pode também queimar um pouquinho com o isqueiro para evitar que ele desfie, mas tem que ser bem de levezinho. Aí, ó. Entrou, tá vendo? Que o zíper tá certinho aqui, alinhadinho. Agora eu ponho a mão aqui por dentro, tiro esse clipezinho aqui que eu coloquei só pra alinhar e põe pro meio, ó. Deixa ele mais ou menos aqui no meio, tá bom? Agora, o que a gente faz? Essa costura que você rebateu, ó, do zíper, você vai encontrar uma com a outra, pra gente poder achar o meio dele. Então, achou o meio, dá um piquezinho. Desse lado também, acerta as duas costuras daqui, pra ficar bem alinhadinho. Puxa todo mundo e dá um piquezinho. Achamos o meio. Ó, agora esse meio, ele vai encontrar com o meio do zíper. Bem aqui no carrinho do zíper, ele vai encontrar bem aqui nesse meinho. Então, o que nós vamos fazer? Por isso que tem que ser a manta R1, porque esse estojo é bem espremidinho, ó. Você vai colocar o meio do zíper no pique, bem no pique. Acerta, estica todo mundo e põe um clipezinho. Acerta e põe o clips. Ó, tá vendo que o meio do carrinho vai estar bem no seu pique. Aí, eu pego a tesoura e acerto aqui o tecido para ele não formar nenhuma barriguinha. E desse lado nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Vai alinhar o zíper no pique. Aqui, ó. Bem alinhadinho. Aí, assim. Vai pôr um clips aqui e nós vamos fechar. Ver se não formou nenhuma barriga, se tá todo mundo certinho. Por isso que na hora que for passar essa costura do zíper, ele tem que estar bem certinho, bem igual, pra não dar diferença, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos passar uma costurinha reta de ponta a ponta. Um pé de máquina, sempre bem alinhadinho. Vê se tá todo mundo bem alinhadinho. E passa a costura. Ali onde tem o zíper, você pode dar um retrocesso para dar uma reforçada nele. Ó, passei de um lado, ó, de ponta a ponta, e vou passar do outro.
Agora você pode cortar esse excesso do zíper, da manta que ficou, os fiozinhos que estão aqui. Isso. Agora nós vamos fazer a caixinha de leite. A caixinha de leite, como ele é bem pequenininho, nós vamos fazer de 2 por 2, tá? Então nós vamos fazer a caixinha de leite nas 4 pontas, considerando aqui a partir da costura, tá bom? Então nós vamos marcar a caixinha de leite aqui a partir da costura. Deixa eu pegar minha réguinha. Ó, eu gosto de usar o esquadro, tá? Mas você pode colocar do jeito que você quiser. Então, nós vamos colocar a partir da costura e na dobra do tecido. Marca 2 por 2. No outro canto também, 2 por 2. Nesse outro lado, sempre a margem vai ser a costura e do outro lado a dobra. 2 por 2. Não precisa marcar do outro lado, tá? Aqui no avesso. Você marca só de um lado que não tem problema. Porque nós vamos cortar isso. Só que se antes de cortar, se você quiser já colocar o acabamento aqui, aí você já dá o retrocesso, não corre o risco da caixinha abrir. Então, eu peguei essas faixinhas de 4 centímetros. Ela tá grande, então eu vou cortar no meio. E vou colocar aqui, ó. Direito da faixinha, com um dos lados, tanto faz, do estojinho. Eu vou colocar aqui, ele vai ficar maior, e vou passar uma costurinha um pouquinho depois da caixinha, dessa marcação da caixinha de leite, e vou até aqui um pouquinho depois da marcação da caixinha de leite, tá? Porque na hora que eu for cortar esse quadradinho, esse retrocesso não vai abrir a linha, a costura não vai abrir. Então, eu vou colocar aqui, alinhar direito com direito, dar um retrocesso no início e no final, sempre. Tá vendo, ó? Passei o retrocesso, aqui tá meu paninho, ele tá maior, e a costura tá daqui a aqui, ó. Então, ela pegou um pouquinho dentro da caixinha de leite dos dois lados. Porque na hora que eu cortar, esse retrocesso já tá aqui. Aí, eu posso já... Você pega, o paninho tá assim. Você vira ele pro outro lado, ele vai ficar maior. Você dá uma dobradinha nele, encontrando aqui com esse tecido que nós fizemos. Aqui, ó, com essa junção aqui. Você dobra o paninho até chegar aqui. E aí, você deita ele de novo. Deitou ele de novo, passa uma costurinha. Sempre passando um pouquinho dessa marquinha aqui onde nós fizemos a caixinha de leite, tá? Você vai passar uma costurinha só aqui nesse meio. Que aí nós fizemos o acabamento. Aqui você não precisa se preocupar nessa lateral, porque nós vamos fazer o acabamento depois da caixinha de leite. Então, você entendeu como que é? Ó, prendi de um lado, eu levanto o paninho, tombo pro outro lado, aí eu vou dobrar ele até encontrar aqui com essa bordinha e dobro de novo. Aí o acabamento vai ficar bem bonitinho, ó. Só passar uma costurinha agora, tá vendo? Então, vamos lá. Bem na dobrinha. Como que ficou? Eu passei da marquinha da caixinha de leite. Agora, o que que eu faço? Eu já posso cortar aqui, ó, a caixinha de leite bem no risquinho onde nós fizemos a marcação de 2 por 2. Com cuidado. Eu já corto e tiro essa caixinha de leite daqui. Tá vendo? Eu já tirei aquele excesso que tava aqui. Do outro lado também.
cortei. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, se você quiser abrir um pouco o zíper pra você ter espaço aqui pra pôr a mão, ó. Tá vendo, ó? Abri a caixinha de leite, pego todos esses paninhos que estão aqui, pra ver se não vai sobrar ninguém, vai ficar nada dobrado. E vou encontrar a caixinha de leite, ó. Fica assim. O zíper você vai deitar assim, não faz ele assim, o zíper não. Você deixa ele bem retinho aqui, nessa parte aqui. Então, ó, essa parte que nós já colocamos esse viés vai ficar deitado pro seu lado direito, no meu caso, né? Então, deixa todo mundo retinho, deita o zíper, põe um clipezinho aqui assim pra você não descosturar, não abrir. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, ó. Abriu a caixinha de leite, o zíper vai ficar esse acabamento deitadinho pra cá, pra ele ficar reto aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar reto, não forma muito volume. Deita, põe um clipes e passa uma costura aqui, um pezinho de máquina ou menos, aqui pode ser um pouquinho menos, só pra segurar, pra gente não precisar ficar preocupada com isso. Cuidado aqui na hora do acabamento, ali que fica mais alto, fica mais grossinho. Fez de um lado, faz do outro também, do mesmo jeito. Retrocesso no início e no final. Corta. Tira esses excessos de linha. Ó, como que ele fica. Vai ficar assim, tá? Então, aqui ficou deitadinho assim. Não deixa ao contrário, tá? Porque depois fica muito feio. Aí, o que nós vamos fazer? Colocar o viezinho que nós fizemos do mesmo jeito. Então, uma faixinha de 4 centímetros. Aí, vai depender do tamanho do seu estojinho, né? Eu vou cortar aqui pra dar certo. Vou fazer do mesmo jeito. Estica todo mundo. Vou colocar um pedacinho aqui, ó. Direito com direito. É que o meu não tem direito, mas seria direito com direito. Ó como que fica desse outro lado. Ele vai ficar maior. Aí, na hora de passar a costura, você pode passar a costurinha um pé de máquina. Então, eu vou fazer já dos dois lados pra ficar certo. Deixa todo mundo bem alinhadinho. Retrocesso no início e no final. E prendi o paninho. Tá vendo, ó? Ele tá maior. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vê se tá todo mundo certinho aqui dentro. Estica. Põe o seu viezinho. E passa a costura. Com um retrocesso no início e no final. Corta o elinha. Aí aqui, como nós vamos... Aqui vai ter que ter um acabamentozinho, né? Senão ele fica feio. Se você faz com aquele viés industrial, dá até pra queimar. Então, o que eu vou fazer agora? Ele tá aqui. Eu vou virar do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. Eu vou virar pro outro lado. Só que aqui ficou um pouco maior. Deixa eu tirar um excesso aqui, mas não muito. Você só tira um pouco. Assim. Aí, ó, vai fazer assim. Aqui, eu vou fazer uma dobradinha pra essa ponta ficar bem bonitinho, ficar bem liso. Aqui, do mesmo jeito, ó. Só que aí, você vai ter que ter bastante agilidade com a mão, ó. Se quiser prender com clips, pelo menos você tem mais a mão livre. Aí, ó, ficou assim, não ficou? Você vai fazer do mesmo jeito, vai dobrar aqui até encontrar com aquele paninho e vai dobrar de novo. Tira o clips daqui, tira o clips daqui, ele vai ficar assim, ó. Eu vou acertar aqui primeiro, ó. Então, ele vai ficar bem bonitinho, tá? Quer ver? Então, você faz a primeira dobrinha da lateral, aí dobra de cima pra baixo até encontrar o primeiro tecidinho. Dos dois lados e dobra de novo para fazer o acabamento. Eu vou passar uma costura, ó.
Tá vendo? Ele, olha aqui a lateral, como que ele vai ficar. Deixa bem alinhadinho, tá? E passa a costurinha. Retrocesso. E retrocesso. Ó. Ele ficou assim e assim. Deixa eu tirar. Depois você tira esses excessos de linha aqui pra ele ficar melhor, tá? Aí os dois lados ficaram com acabamento. Então aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Só cortar um pouquinho que aqui ficou muito grande. Então o que nós vamos fazer? Tá assim, né? Tá costuradinho assim. Eu vou dobrar aqui, levantar o meu paninho pro outro lado, encontrar até o meio, deixa eu virar, ó. Encontrei até o meio e aqui eu deito de novo. Então, ele vai ficar com o acabamento de um lado e o acabamento do outro lado. Dá pra ver? E passa a costurinha. Então, os dois já estão prontos, ó. Ó como fica bonitinho. Viu? Agora aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, primeiro, deixa eu cortar meu paninho. Nós vamos colocar direito do paninho, que tem 4 centímetros, com o direito daqui do forro. Opa, caiu. Então, alinha bem. Ele vai ficar maior que a caixinha de leite, não tem problema. Deixa eu fechar aqui o zíper que eu abri. Só pra ele não ficar feio. Então, alinha direitinho. E passa a costura. Corta a linha, ó, costurei, tá a mais da caixinha de leite. Eu dobro, ele tá aqui, direito com direito. Eu levanto, passo pra frente, faço uma dobrinha encontrando essa manta que tá aqui e dobro de novo. Aí eu vou passar uma costurinha, iniciando dentro da caixinha de leite com retrocesso. Não tem problema que passou, porque nós vamos cortar essa caixinha bem aonde tá a marquinha. Agora que tá esse acabamento bonitinho aqui, já tá feito, ó. Eu vou cortar o quadradinho da caixinha de leite. Bem na marcação que nós fizemos de 2 por 2. Com cuidado para não rasgar aqui e passar mais a costura. Ó, cortamos. Agora nós vamos fazer do mesmo jeito. Vai abrir a caixinha de leite. O zíper vai... esse acabamento vai ficar deitado do sentido contrário do zíper, para não ficar assim. Não é para ficar em cima do zíper, para ficar aberto. Então, abriu aqui a boquinha da caixinha de leite. Alinha todo mundo, ó. E põe o clips. Sempre com essa parte esse primeiro acabamento aqui deitado pra cá, ó. Não pra cima do zíper, ele vai ter que ser deitado pra cá. Do outro lado a mesma coisa.
Abre a boquinha da caixinha de leite, encontra os tecidinhos, deita esse acabamento pra cá e põe o clips pra gente poder ter mais segurança. Vamos passar uma costurinha aqui, nos dois lados. Vê se tá todo mundo esticadinho, se não tem nada embolado ali do lado de dentro. Retrocesso. De um lado já foi, agora vamos costurar do outro. Também já foi. Ó. Tá vendo? Ficou a costurinha, boquinha da caixinha de leite, ó. O zíper deitado pra cá, esse acabamento, ó. E agora nós vamos fazer o outro acabamento do outro viezinho. Se já tiver o viés pronto, também pode pôr, não tem problema nenhum. Então, nós vamos fazer do mesmo jeito, ó. Direito do acabamento com o direito do forro. Põe aqui, passa uma costurinha com pé de máquina, com retrocesso. Do outro lado, a mesma coisa. Coloca bem alinhado, bem centralizado. Vai sobrar dos dois lados, é para sobrar dos dois lados. Deixa eu ver aqui nesse caso, vou tirar um pouco o excesso, que ele já tá muito grande. Deixa eu ver aqui quanto que ele ficou mais ou menos. 8 centímetros, ó, ficou com esse paninho aqui, ó, do acabamento, ficou com 8 centímetros. Mas eu fiz a olho e depois você corta, né? Então, nós colocamos já dos dois lados, é a mesma coisa. Aqui você vai fazer uma dobrinha pra dentro, dos dois lados, levantar o paninho, levar pro outro lado, fazer uma dobra, fazer a segunda dobra. Ele fica assim. E passa a costurinha. Tá vendo? Aqui e aqui, ó. Então, desse lado a mesma coisa. Vou fazer assim, ó. Então, direito do acabamento com direito do forro. Levanta ele. Dobra as duas laterais. Dobra essa extremidade aqui até o meio. Ai, uma mão só é difícil. Dobra até o meio e dobra de novo. Quando você dobrar de novo, ele vai ficar bem arrumadinho, ó. Aí você acerta aí pra ficar bonitinho, como o meu ficou feio. Peraí. Se você quiser já ir colocando o clips, ajuda bastante o clips, viu? Passa a costurinha. Retrocesso. Tira o excesso de linha. Se tiver qualquer pontinha, você já vai fazendo a limpeza. Ó, aqui achei outro. Tá vendo? Assim, ó, ele fica bem acabadinho dos dois lados, ó. Aqui e aqui. Pronto. Tá pronto o nosso estojinho. Agora é só desvirar. Empurra bem aqui o cantinho pra ficar bem pontudinho, bem bonitinho. Aqui também. Em 10 minutos a gente faz, ó. O estojinho fecha. Dá o formato pra ele, né? Porque ele ainda tá meio... Olha que belezinha que ele ficou.
Ficou um tamanho bom, é um tamanho pequenininho, mas ele é bom, ele cabe a caneta, tem espaço suficiente. Eu coloco minhas agulhas de crochê aqui, ó, cabe direitinho, cabe tesourinha. Ele é um tamanho bem bom, bem tranquilo, viu? Pra isso, pra escolar, pra coisa pequena, né? Adorei, olha que lindo que ele ficou. E aqui do lado, tá vendo? Como fica bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado.